Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá pessoal, boa noite, uma boa noite a todos vocês que nos escutam. Estamos iniciando mais um Evangelho no Lar. É um prazer enorme a gente transmitir esse programa para vocês, tendo a certeza da ajuda da espiritualidade e sabendo que quem nos escuta nesse momento está vibrando também para o bem, assim como nós. Gostaríamos de agradecer a companhia de todos vocês, as mensagens que chegam até a gente através do canal do YouTube. E pessoal, a gente sabe, só para lembrar vocês, a gente sabe que a doutrina espírita, a gente tem que estar sempre estudando, né? A gente tem que estar sempre em busca do conhecimento. Isso não tem fim, a gente precisa estar sempre lendo. Então a gente está recomendando vocês a lerem as obras básicas, que são as 5, né? 5 obras básicas, perdão. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Céu e o Inferno. É claro que a gente comenta essas 5 obras básicas, mas não é uma coisa que a gente vai sair devorando livros. É com calma, é com entendimento, é aos pouquinhos. E quem não tem esse tempo, não tem esses livros no momento, é sempre bom, a gente recomenda, que vocês leem uma vez ao dia, 2, conforme vocês necessitarem, né? Leem um trechinho do Evangelho no Lar. Leem um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque é uma leitura edificante e que vocês vão sentir que vocês fazendo essa leitura durante o dia, isso vai ajudar bastante. É um momento, pode ser 5 minutinhos, pode ser 3 minutinhos, mas é um momento de vocês. É um momento que vocês vão parar, vão refletir sobre aquilo que foi lido. Então, vai ficar tipo uma meditação. A gente não tem tempo nunca, né? A gente está sempre correndo. E como faz bem a gente parar para olhar para a gente mesmo. Como faz bem a gente fazer uma leitura edificante no meio de um tumulto. Porque a nossa vida o dia a dia é um tumulto. A gente ouve coisas que a gente não gostaria de ouvir. A gente vivencia coisas que a gente não gostaria, às vezes, de estar vivenciando, mas que faz parte da nossa vida. E isso não difere de ninguém. Então, a gente precisa estar nos alimentando de vibrações boas. A gente precisa estar sempre em busca da nossa paz interior. Então, isso faz muito bem. Eu recomendo a vocês, então, lerem um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Nem que seja uma vez ao dia, se for possível, mais vezes melhor. Bom, gente, é recomendado que o Evangelho seja realizado uma vez na semana, sempre no mesmo horário, em família ou individualmente. O importante é consagrar esse momento a uma união com o plano espiritual, para a harmonização do lar e aquisição do equilíbrio espiritual. Peço que tenham junto aos computadores uma garrafa ou uma vasilha com água ou um copo, conforme vocês preferirem, para que essa água ela possa ser fluída pelos bons espíritos. Vamos então acalmando nossos corações, vamos serenando nossas mentes, vamos entrar agora em sintonia com a espiritualidade maior. Que assim seja. Que assim seja. E vamos elevar então o nosso pensamento, né? Como a Janete já falou aqui antes. Vamos tirar agora de nossa mente, do nosso pensamento, todo e qualquer tipo de força negativa que esteja atuando no nosso dia. Por que eu digo força negativa? Porque geralmente é nós que alimentamos algo negativo dentro da gente, né? A gente ouve uma historinha aqui,
e já se envolve com ela, já fica perturbado. A gente enfrenta uma situação e mantém ela em nossa mente, remoendo. Isso que eu chamo de força negativa que fica no nosso pensamento. Então vamos tirar tudo da nossa mente agora, limpar ela, zerar. Porque quando a gente faz isso, a gente consegue manter o nosso contato com o plano espiritual. É difícil para eles dar-nos instruções de seguimento do que fazer, orientações, quando a nossa mente está infestada de pensamentos negativos. Por isso a gente vai liberar. Agora não tem dívida, agora não tem nada, não existe nada. Está tudo limpo. Dessa forma, sim, nós mentalizando o Mestre Jesus, nós vamos vibrar positivamente, pedindo para que nós estejamos em harmonia. E é muito fácil a gente ver que está em harmonia. O primeiro ponto disso é que estamos vivos. Isso é a coisa mais importante do mundo. Mas a minha vida é problemática, é cheia de problemas. Eu estou aqui preso numa cadeira de rodas, eu estou num presídio, eu estou num hospital, eu estou passando dificuldades de tudo que é jeito. Como é que eu posso achar que viver é bom? Viver é bom. Ainda mais quando nós sabemos, ou estamos descobrindo, que tudo isso está nos acontecendo para que a gente evolua, melhore, consiga sair dessa situação tenebrosa e nos posicionarmos numa posição melhor, com compreensão, com tolerância, com nível de igualdade. E o único jeito de a gente aprender a estar nesta posição melhor, nessa posição que alguns já estão vivenciando, é liberar a mente de todos os aspectos negativos que estão dentro dela, para que a gente possa ouvir a nossa voz interior, para que a gente possa ouvir as instruções que nos são colocadas delicadamente em nossa mente, para que a gente possa seguir um rumo, um norte. Então, estar vivo é estar vivenciando tudo isso, detalhe por detalhe. Isso vai nos ocasionar problemas? Vai, mas à medida que a gente vai evoluindo, vai deixar de ser problemas, tanto os físicos quanto os espirituais. Mas é necessário estar na vida. Então a gente agradece a Deus por estarmos vivos, agradecemos a Deus pelas condições que nós temos, porque as condições que nós temos é aquela que está nos servindo de sala de aula para que a gente possa subir um degrau, para que a gente possa avançar. Não tem como avançar enquanto a gente se acha superior, enquanto a gente se acha abençoado, enquanto a gente se acha de bem, não vai evoluir. Você acredita muito em si mesmo, Então não vai conseguir evoluir. Você tem que vivenciar esses momentos e simplesmente botar toda a tua energia para poder transformar aquele momento ruim num momento melhor. Então, só estando vivo, agradeçamos a Deus, então, aos nossos problemas, às nossas condições, a todas aquelas tarefas que nos exigem um sacrifício muito forte, mas na qual nós temos que superar, A gente tem que superar muitos obstáculos em nossa vida. Então vamos agradecer a isso e vamos encarar agora aqueles familiares complicados, ou nós às vezes somos os complicados, Vamos encarar isso como oportunidades de mudança, oportunidades de desenvolvimento, oportunidades de melhorar.
Então, obrigado, Senhor, pelas nossas doenças, por esses obstáculos, por essas montanhas que nos surgem à frente, na qual nos compile, de compilar, né? Compilar é agregar todos os problemas, na qual nos impulsiona a sermos pessoas, humanos, filhos de Deus. Então agradecemos por tudo isso e obrigado por tudo que tem nos feito, a proteção nos dada e que possamos seguir à frente cada vez melhor e melhor. Que assim seja. Que assim seja. Vamos dar início então à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O capítulo é 19, a fé que transporta montanhas. O poder da fé. Quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem aproximou-se dele, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tenha piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, pois ele seguidamente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei meu filho aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu ao pai do menino, dizendo: Ó raça incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando sofrerei com vocês? Traga o menino até aqui. E Jesus, repreendendo o espírito mau que o acompanhava, fez com que este se afastasse, curando-o no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus e, em particular, lhe perguntaram: Por que nós não conseguimos expulsar este demônio? E Jesus respondeu: É por causa da pouca fé que possuem. Pois eu digo em verdade que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a essa montanha: transporta-se daqui para lá, e ela se transportaria, e nada seria impossível a vocês. Item 2. A confiança do homem em suas próprias forças faz com que ele seja capaz de realizar coisas materiais que não podem fazer quando duvida de si mesmo. Porém, nesse caso, devemos entender as palavras de Jesus unicamente pelo seu sentido moral. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade dos homens, mesmo quando tudo está correndo bem. Os preconceitos, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são também montanhas que travam o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé, quando é forte, fornece a perseverança, a energia e os recursos necessários para vencer os obstáculos, sejam eles pequenos ou grandes. A fé que vacila provoca em nós a falta de confiança de que se aproveitam os adversários que devemos combater. E mais ainda, a fé que vacila não procura os meios de vencer, pois nem sequer acredita na possibilidade de vitória. A fé também pode ser considerada como sendo a confiança que se tem na realização de uma determinada tarefa, na certeza de atingir um objetivo. A fé dá uma espécie de lucidez que faz com que se possa interver pelo pensamento, a meta a ser alcançada e os meios de chegar até ela. Assim, aquele que a possui caminha com absoluta segurança. Em todos os sentidos, a fé é sempre a responsável pela realização das grandes obras. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, pois confere a paciência que sabe esperar, e também porque, ao apoiar-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir seu objetivo. A fé vacilante conhece sua própria fraqueza. Quando é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita suprir pela violência a força que lhe falta.
A calma durante a luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência é sempre um sinal de fraqueza e descrença de si mesmo. É preciso não confundir a fé com a soberba. A fé verdadeira é uma aliada da humildade. É aquele que confia mais em Deus do que em si próprio. Quem possui a fé verdadeira sabe que é simples instrumento de vontade de Deus e que nada pode sem Ele. E é por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A soberba é muito mais um sinal de orgulho do que de fé. O orgulho, mais cedo ou mais tarde, é sempre castigado pela decepção e pelos fracassos que lhes são impostos. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. É pelo pensamento que o homem atua sobre o fluido que está livre no universo. Modifica-lhe as qualidades e dá a esse fluido um impulso irresistível. Aquele que já possui um grande poder sobre os fluidos e junta a esse poder uma fé ardente, pode simplesmente, pela vontade dirigida ao bem, realizar fenômenos especiais de cura e muitos outros. Antigamente, esses fenômenos eram tidos como milagres, mas na verdade eles não passam de consequência de aplicação de uma lei natural. Esse é o motivo pelo qual Jesus disse a seus apóstolos: se vocês não o curaram, é porque não tiveram fé. Bom, o que é fé? É muito comum nós confundirmos a fé com crença, né? Nós darmos valor a dogmas, né? Achando que isso é um conceito de fé. Mas o que é fé? Fé nada mais é do que confiança. Materialmente falando, quando a gente acredita em si, a gente consegue algumas coisas em nossa vida. Por exemplo, se nós estamos interessados numa pessoa, sabemos que aquela pessoa está livre, né? E sabemos que aquela pessoa até nos olha de vez em quando. E aí nós queremos nos aproximar dela para poder namorar, né? Só que às vezes entra aqueles critérios, confiança em si. Isso seria uma fé comum, que nem as pessoas falam. Você acha que pode conquistar ou você acredita que não tem a menor chance com aquela pessoa, né? O que ela pode ver em mim que seja interessante para ela? Quando a gente não acredita em nós mesmos, nós não vamos conseguir nada. Nós nunca vamos nos aproximar daquela pessoa que a gente até gosta, quer manter um contato, porque a gente não acredita no nosso potencial, na nossa capacidade para aquilo. E às vezes a pessoa acaba acreditando que não há o interesse por ela, como ela imaginou que talvez houvesse, e acaba partindo para um outro caminho, para uma outra pessoa. E nós vamos acreditar que realmente nós tínhamos razão, a gente não tinha a menor condição com aquela pessoa, né? É muita areia para o meu caminhãozinho, que nem as pessoas falam normalmente. Aí nós temos falta de fé e até uma crença embutidas nessa pequena historinha. Não acreditamos em nós como pessoas, não acreditamos que nós somos pessoas iguais, que eu possa conversar com aquela ali, com aquele semelhante que está ali, que eu possa demonstrar que eu tenho carinho, afeto. Então a gente não tem essa fé em nós. Então fé, no termo comum, é confiança em algo. Confiança que você vai conseguir alguma coisa.
No aspecto mais religioso ou espiritual, mais moral, fé seria como termos confiança em Deus, que não vai nos abandonar. Temos confiança na justiça divina, que nem eu falei no início, na oração de início. Se nós temos problemas, dificuldades, é porque nós estamos acertando a justiça divina. Estamos nos aprimorando. Só quem passa por algo sabe que se fortaleceu, que passou por aquilo, chegou mal, mas chegou do outro lado. Então, quem tem condições realmente é aquela pessoa que enfrentou. Olha, hoje eu estou no AA, venho aqui dizer para vocês que existe vida depois do alcoolismo. Olha, eu passei por drogas, estou aqui agora dando meu depoimento, dizendo que vocês podem também sair dessa, ou nem entrem nessa situação, que é o caso. Mas só quem viveu realmente aquela história vai poder falar com ênfase, com profundidade, tudo o que passou. E se ela aprendeu alguma coisa, ela vai compartilhar com os outros o aprendizado. E as montanhas, que foi lida no texto, que é muito conhecida, são os nossos problemas e as nossas dificuldades. Mas não é termos fé em nós que a gente vai conseguir retirar esses problemas da nossa vida. É ter a fé pura, a fé aquela que acredita absolutamente na misericórdia divina, no amor divino, que Deus nunca vai nos desamparar. Essa fé é a que a gente tem que trabalhar. Esse aspecto da nossa vida é o que nós temos que trabalhar. Enfrentando todos os problemas com a luz divina. Só vamos ter cuidado com o exagero nos nossos atos. Muitas pessoas aceitam algumas inverdades, como sendo verdadeiras. E a fé, ela tem que ser racionalizada. Nós temos que questionar o que está acontecendo, para não aceitar tudo que nos dizem como sendo verdadeiro. E às vezes a gente está numa experiência de vida onde a gente acredita tanto naquilo que a gente está fazendo, que a gente não sabe mais discernir entre o verdadeiro e o falso. E acaba aceitando tudo que nos é apresentado como sendo verdadeiros, sem questionar. E no Espiritismo, isso nos é alertado o tempo todo, Não caiam no fanatismo. Questionem. A própria Janete falou agora no início ali que tem que ler, todo espírita tem que ler muito. Ler mesmo. Procurar toda a leitura edificante, toda a leitura espírita que tenha. E outras leituras também, até para poder ter mais subsídios materiais, para poder ver se é isso que serve para mim. Ninguém está querendo impor a ninguém uma religião, não. Veja aquela que serve para você. Muitas pessoas estão tão desesperadas que só querem ser perdoadas. Então, se eu seguir essa linha moral, alguém vai me perdoar, tá tudo certo. Eu vou para ali. Bom, tudo bem, é uma escolha. Agora, falando de forma espírita, nós devemos abraçar as nossas responsabilidades e modificar aquilo que não está correto. Se eu tenho coisas em minha vida que não são corretas, vamos mudar isso. A fé modifica o tempo todo, fica melhor e mais forte. À medida que a gente vai passando por problemas, por dificuldades, nós vamos fortalecendo a nossa fé. Aquela fé em Deus, aquela fé que vai dar tudo certo, que aquilo que está acontecendo faz parte do meu processo evolutivo, e se empenhar moralmente, acreditando que tenha dentro de si a luz divina para dar sequência à sua vida. Então nós temos que entender que fé
ela vai fazer surgir dentro de nós, né? Ou despertar dentro de nós tudo aquilo que nós temos, aquelas ferramentas que nós temos que foram lá trabalhadas lá no plano espiritual e que às vezes a gente esquece, nem utiliza, mas que elas existem, estão lá dentro. Nós vamos despertá-las, vamos encontrá-las e nós vamos entender a nossa finalidade nessa vida, nosso convívio nessa vida. Já a crença é você acreditar. Eu acredito que se eu tomar essa água aqui vai funcionar, mas aí tu fica meio na dúvida, né? Então, sabe, a crença você está usando o raciocínio e o coração ao mesmo tempo. Talvez dê, talvez não dê. Isso não é fé, então, porque a gente não pode confundir crença, acreditar em algo com fé, né? As pessoas acreditam que tudo vai melhorar. Isso pode variar de conceito para conceito, pode mudar de hora para hora, questões que vão nos aparecer, montanhas, né, que vão nos aparecer. Agora a fé, ela está dentro da gente, instintivamente nos faz seguir. Apesar de tudo isso, a fé fica. As crenças vão mudando. Hoje acredita-se que o cafezinho faz mal, amanhã já não vai mais fazer mal, faz bem. E assim vai. Nós acreditamos em certas coisas para dar uma sequência. Agora a fé está dentro de nós. Tá? Nós temos que buscar essa ferramenta. Nós temos que acionar esse mecanismo divino que veio com a gente de seguir, né, enfrentando os problemas com aquele sentimento de que nós vamos chegar lá, que tudo é passageiro, tanto a felicidade quanto a tristeza, uma hora um, outra hora outro, e que tudo faz parte de uma justiça divina na qual nós tenhamos que passar. Muitas vezes nós somos colocados em doenças que nós temos que superar a gente o tempo todo para não cair numa depressão, para não cair numa ansiedade. Ninguém está livre disso. Às vezes a gente faz esforços sobre-humanos para poder se sobressair de uma crise. Às vezes a gente faz esforços materiais para poder sair de uma situação financeira precária. Mas de uma forma ou de outra, ter a fé, a luz divina dentro do nosso coração permite que a gente passe por esses obstáculos de uma forma coerente, acreditando no amor de Deus por nós. É diferente da nossa crença, acreditar em algo sem questionar. Não, devemos sim questionar, porque senão nós seremos apenas levados para um lugar ou para outro. Assim como o que a gente fala aqui, para fluir nossas águas, né? Aí as pessoas podem dizer, a semana não foi boa porque eu acho que não houve fluidificação da água porque eu errei. Não, gente. Isso não é um milagre. Isso acontece. Os espíritos fluidificam a água. Mas fluidificar a água vai nos dar um alívio. Agora, se a gente dá mais força para a parte negativa da nossa vida, não há água fluida que ajude a melhorar essa situação, porque a gente acredita mais que as coisas estão ruins do que uma água possa nos curar. Enquanto que sabe-se que a água modifica ao ser fluida, que a água modifica também a instintos negativos. E que se nós pensarmos que todos somos filhos de Deus, com corpo ou sem corpo, né? Hoje nós somos espíritos encarnados. Lá na frente a gente vai ser espíritos desencarnados. E não vai mudar o nosso caráter por causa do desencarne. Pelo contrário, tudo que vocês são vai continuar sendo depois que saírem do corpo. Pensem nisso. Se você é orgulhoso, egoísta, arrogante, prepotente, quando você desencarnar, você vai continuar sendo orgulhoso, egoísta, arrogante e prepotente. A única diferença é que isso vai fazer você atrair ou ser atraído por forças iguais.
Então, se tem algo para mudar, é o que pode mudar dentro de vocês. É o amor, a bondade, a esperança, a harmonia, virtudes como tolerância, como perdão. Porque ao desencarnar, vocês vão ser pessoas tolerantes, boas, automaticamente vão ser atraídos para aquele outro grupo. Então, todos esses aspectos fazem parte do que nós acreditamos. Mas isso são aquelas crenças. A fé dentro de nós sabe o que vai acontecer. Tanto é que nós instintivamente sabemos quando estamos fazendo alguma coisa que não é boa. Que está indo contra o nosso instinto. Olha, vamos cometer a gente até sabe que está cometendo algum erro, algum crime. Não faríamos isso. Não íamos prejudicar alguém, roubar alguém, danificar alguém. Sabendo que isso é contra. Tu sabe que fez alguma coisa errada. Aquilo vai ficar marcado na tua consciência, no teu perispírito. Agora, quando você ajuda alguém, a sensação é outra. Quando você auxilia, ajuda, perdoa, conversa, eleva alguém, né, tira alguém do fundo do poço e traz ela para uma consciência, a gente sabe que está fazendo certo porque sente-se bem. Então, a fé não pode ser cega, gente. Ela tem que ser raciocinalizada. Tá? Então, esse seria meu comentário. Vamos preparar agora as nossas águas, né, para serem fluídas pelos espíritos superiores, que ao tomá-las elas sejam os remedinhos que nós necessitamos, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Sempre lembrando, gente, que médicos são trabalhadores do bem também, nem todos, né? Porque também nós, nem todos somos assim tão bons, mas são inspirados. Então a gente não deve descartar nenhum procedimento médico, porque ali tem inspiração terrena, inspiração divina sobre a força terrena para que a gente possa ter um tratamento. Orientações estão acontecendo ali para aquilo que for necessário. Então, não abandonem nada, acrescentem a água à sua vida, acrescentem a oração à sua vida, acrescentem a leitura em suas vidas, acrescentem bons hábitos, acrescentem virtudes. E isso vai fazer vocês descobrirem aquela força interna divina que chamamos de fé e vai aumentar a nossa compreensão e o entendimento das coisas. Vamos então à fluidificação das águas. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas, e que se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento, mas não permaneçam entre nós, que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós acreditamos no poder do amor, nós confiamos no Teu poder e na Tua providência, Senhor. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao Teu infinito amor. Jesus, estende Tuas mãos adivosas em socorro daqueles que Te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de Teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz,
amigo dos humildes e dos enfermos. Movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que possamos trabalhar mais o aspecto da fé, que possamos investir mais no nosso conhecimento, que possamos ter mais confiança em nós, até para podermos ter uma aquisição material necessária, que nós possamos acreditar na nossa capacidade. Tudo isso é um conjunto, faz parte daquele aglomerado que fazem parte da fé. Fé e crença são diferenças, mas são necessárias para o nosso dia a dia. Que possamos utilizar essas ferramentas com todo carinho, com todo amor. Desejo a todos uma excelente semana e que possam usufruir da vida que Deus lhe deu da melhor maneira possível. Até o nosso próximo encontro, semana que vem, e todos fiquem em paz. Que assim seja. Que assim seja. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br